Olá, vamos continuar a nossa série Conhecendo a Palavra de Deus, abordando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Começamos esse estudo anteriormente e hoje nós vamos continuá-lo. A este estudo de hoje nós demos o seguinte subtítulo: 1 Tessalonicenses, certezas para a vida, para a morte e para a vida eterna. Nós vamos, primeiramente, observar o nosso texto de referência, que encontra-se no capítulo de número 4, versículos de números 16 a 18, que dizem assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bem, o que nós encontramos aqui é o apóstolo Paulo se pronunciando acerca da segunda vinda do Senhor. E esse finalzinho ele é muito expressivo do trecho que nós lemos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Na verdade, esta carta que o apóstolo Paulo escreve para os Tessalonicenses, essa primeira carta, ela tem por finalidade encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das perseguições que eles estavam vivendo, perseguições violentas. Se nós lermos novamente o texto de Atos, capítulo número 17, versículos de números 1 a 9, ali, numa seção bem resumida, nós encontramos o registro de como foi estabelecido o trabalho evangélico na cidade de Tessalônica e quanto à oposição violenta aqueles irmãos sofreram. Após a saída do apóstolo Paulo daquele lugar, os irmãos que lá permaneceram, eles continuaram a sofrer uma perseguição violenta por parte de judeus e de não-judeus. E o apóstolo Paulo, não podendo estar com eles, ficou bastante preocupado se eles suportariam essa perseguição e permaneceriam firmes na fé. Após alguns meses da saída de Paulo de lá, quando Paulo se encontrava na cidade de Corinto, ele recebe a visita de Timóteo, que havia ficado naquela região. Timóteo dá a informação de que eles permanecem firmes, mas necessitam ainda de algumas orientações. E o apóstolo Paulo, então, escreve esta primeira carta, baseado nas informações que Timóteo trouxe, mas também estimulando aqueles irmãos a continuarem firmes na fé. Para eles permanecerem firmes na fé, mesmo diante de severa perseguição, o apóstolo Paulo diz que eles precisariam ter algumas certezas. Você não dá para viver a fé em incertezas. Há coisas que acompanham a fé e você precisa ter certeza de que elas se estabelecem na existência e na experiência em decorrência da conversão. Que certezas para a vida? Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos deveriam ter, ou seja, no seu dia a dia, que certezas eles deveriam ter que seriam trazidas pela experiência deles de haver recebido o Evangelho de Deus, haver se convertido e buscar viver para a fé. Bom, primeiramente o apóstolo Paulo diz que a conversão a Cristo deve ter repercussão em todos os aspectos da vida humana. Então essa é a primeira verdade, a primeira certeza que eles precisam ter. Se eles são verdadeiramente convertidos, e o apóstolo Paulo não duvida disso, essa conversão se manifesta em todas as áreas, se evidencia em todas as áreas das vidas deles. E nós encontramos isso, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, no capítulo número 1, versículos 8 e 9, orando a Deus acerca da vida daqueles irmãos, diz o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, quem? Os cristãos da Macedônia e da Acaia, no tocante a nós, proclamam
que repercussão, ou seja, o impacto, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E, observe o que é que diz. Como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo diz que um dos aspectos da conversão é o abandono, a idolatria e o apego ao Deus vivo e verdadeiro. Idolatria aqui não é uma expressão restrita simplesmente à adoração de ídolos físicos, imagens, estátuas. A palavra idolatria ela vem de uma expressão que significa reflexo e não conteúdo, só aparência. Então o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos realmente abandonaram a idolatria, ou seja, eles abandonaram tudo o que antes criam na sua religião, eles abandonaram tudo aquilo porque viram que eram coisas vazias e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Quando voltaram-se para o Deus vivo e verdadeiro, esta volta se deu também através da operação poderosa da palavra de Deus nas vidas deles. No capítulo número 2, versículo 13, nós encontramos o apóstolo Paulo ainda falando sobre aqueles irmãos, dizendo assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como verdadeiramente é a palavra de Deus, a qual, com efeito, ou seja, efetivamente, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, há o abandono de confiança em deuses vazios, há a volta para o Deus vivo e verdadeiro e há o norteamento da vida do cristão pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai operando e norteando a vida daquelas pessoas, ou seja, elas passam a serem guiadas pela experiência com Deus verdadeiro e pelo ensino, pela doutrina, pela palavra deste Deus para as vidas deles. E isso é importante nesta carta. Depois nós vamos observar por quê. Bem, o apóstolo Paulo também fala de uma outra certeza que acompanha na vida comum a fé verdadeira, que é a certeza de que a conversão ela exige e exibe como consequência natural a manifestação de virtudes morais, éticas e espirituais. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo número 3, versículos de números 12 e 13, escreveu o seguinte: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Então, há a exibição da virtude espiritual. Que virtude espiritual nós fazemos aqui referência? Há aquela santidade que é operada por Deus na vida dos seus convertidos, isentando-os de culpas. Essa santidade que isenta de culpa não é aquela santidade produzida pelo homem como decorrência da conversão. Aqui é a santidade que isenta de culpa, portanto, é a santidade aplicada por Deus em Cristo Jesus a favor deles. Então, eles exibem esta virtude espiritual, isto que Deus trabalhou na vida deles. Mas essa virtude espiritual ela opera também nas disposições éticas e morais. Na continuação do texto, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, a partir do versículo número 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Observe que santificação aqui não é aquela que anteriormente foi mencionada, a santificação que torna isento de culpa. Essa santificação que isenta de culpa é um atributo, é algo que Deus atribui, melhor dizendo,
ao ser humano. Aqui, essa santificação a qual Paulo se refere é aquela que é desenvolvida voluntariamente pelo cristão em decorrência da sua conversão. Então, observe o que Paulo diz. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem, ou seja, não têm intimidade, não vivem, não convivem com Deus vivo e verdadeiro, não conhecem a Deus. E que nesta matéria, no sentido das relações íntimas, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, ou seja, você agora não é mais guiado pelo padrão do mundo, mas sim pelo padrão de Deus. E o padrão de Deus, a ética de Deus, faz com que você agora, nesta área, não só nesta, né, mas em outras, aqui especificamente o apóstolo Paulo menciona esta área do relacionamento sexual, o apóstolo Paulo diz que nessa matéria ninguém defraude a seu irmão, ou seja, não haja com lascívia, não haja com subterfúgios, não haja com interesses mundanos. Porque o Senhor, observe o que ele diz, o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz que uma vez que o Espírito Santo nos é dado e ele habita em nós, até as nossas relações sexuais elas são desenvolvidas agora segundo um padrão ético cristão, transformado, convertido, santificado e não mudando como anteriormente. Uma vez que essas disposições, isso aqui é só um exemplo de disposição interior que é transformada, a ética é transformada pela conversão. Uma vez que há essa transformação interior, a transformação interior, logicamente, ela também se manifesta exteriormente. E Paulo vai falar sobre isso. Aí vem a moral, né? A ética são os valores internos, a moral é a prática adotada. Há um pouco desta prática do que nós vemos aqui, mas isso se torna mais claro na continuação do texto, no capítulo 4, versículos números 9 a 12. O apóstolo Paulo diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos acrescente ou vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então, uma vez que os valores internos, pessoais, interiores mudaram, os valores éticos, o comportamento moral é alterado, é transformado de forma consoante com essa nova ética. Agora, o cristão passa a viver de um modo diligente, tranquilo, né? Cuidando daquilo que é seu, não se miscuindo na vida dos outros, trabalhar com as próprias mãos como deve acontecer, de modo, ou seja, a fim de que ele, o cristão, acabe por portar-se de modo digno para com os de fora, ou seja, os de fora vejam isso e o comportamento dos cristãos, comportamento moral, assim desenvolvido, dignifica o nome de Deus diante dos incrédulos. Mas há mais coisa ainda que o apóstolo Paulo fala sobre certeza que se deve ter para com a vida comum. É de que a conversão traz consigo, e isso é muito importante nesse contexto, traz consigo a possibilidade real de sofrimento por perseguição violenta. E essa perseguição e esse sofrimento podem fazer parte do propósito de Deus. Isso não significa que toda conversão vai trazer consigo uma ação externa, uma ação exterior violenta da parte dos outros, mas
que isso não é incomum. E, em acontecendo, deve-se entender que isso pode fazer parte do propósito de Deus para aquele momento, na vida daqueles cristãos. O apóstolo Paulo fala sobre isso por causa do sofrimento que aqueles irmãos estavam vivendo. Lembram-se que eu mencionei que mesmo após a partida de Paulo, aqueles irmãos continuaram a sofrer por causa da fé em Cristo Jesus. No texto de referência que nós lemos, o apóstolo Paulo termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, eles estavam precisando ser confortados na sua vida do dia a dia por causa da intensa perseguição sofrida. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E quando ele fala sobre isso, ele diz: olha, a perseguição ela pode ser uma consequência, de fato, estabelecida na vida daqueles que se entregam a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, tratando sobre isso, ele fala sobre os Tessalonicenses, ele fala sobre os cristãos lá da Judéia e ele fala sobre a sua própria experiência. Quer ver? No capítulo de número 1, nos versículos números 6 e 7, onde Paulo está dando ações de graças a Deus pela vida daqueles irmãos, ele diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles irmãos, quando receberam a palavra, ao receberem a palavra, eles experimentaram isso sofrendo perseguição, mas eles receberam com alegria no Espírito Santo, mesmo em meio a toda a perseguição e violência que havia ali se estabelecido, a toda a tribulação que cercou aqueles momentos iniciais, aquelas circunstâncias iniciais da implantação do Evangelho ali. O apóstolo Paulo diz também, ou faz referência também aos cristãos que viviam na região da Judéia, dizendo que o sofrimento dos Tessalonicenses não era algo exclusivo deles. Outros cristãos também passavam por essa experiência de perseguição violenta por causa da fé que abraçaram. No capítulo número 2, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, lembra o modo como receberam? Que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como verdadeiramente é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Aí ele diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o que já estava acontecendo com aqueles irmãos em Tessalônica também havia acontecido com os irmãos cristãos da Judéia. Então a conversão ela pode trazer a perseguição e eles não deveriam estranhar esta possibilidade, essa experiência que eles estavam vivendo como uma possibilidade. E era preciso que eles entendessem que isso podia fazer parte do propósito de Deus para eles. Observe que nos dois casos o apóstolo Paulo diz que eles se tornaram imitadores, ou seja, foi em meio a essa recepção alegre e real da palavra de Deus, mesmo em meio à perseguição, que se tornou motivo para o estimular a fé dos irmãos das províncias da Macedônia e da Acaia. E eles estavam, os de Tessalônica, estavam tendo a mesma experiência que aqueles irmãos da Judéia cristãos, da Judéia tiveram. E aí a ação deles, o testemunho deles, se tornou padrão e referência para os cristãos gentios também que sofreram perseguição. Então o apóstolo Paulo diz: olha, o que está acontecendo aí, o que está se reproduzindo aí, aconteceu antes. Está se reproduzindo eventos que, infelizmente, naquela situação, era comum àqueles que abraçavam a fé. O próprio apóstolo Paulo fala do seu sofrimento, por ele haver abraçado a fé em Cristo Jesus. No capítulo número 3, nos versículos de números 1 a 5, olha o que ele escreveu.
Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, ou seja, ele estava preocupado se eles estavam permanecendo firmes em meio àquela perseguição violenta. Então o apóstolo Paulo diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, ou seja, não voltar lá, para que a presença do apóstolo Paulo naquela cidade não trouxesse ainda mais perseguição por parte dos judeus. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete por essas tribulações. Observe? Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, o próprio apóstolo Paulo, enquanto ele pregava o evangelho, ele já havia prevenido aqueles irmãos de que ele provavelmente sofreria perseguição, ele, Timóteo, Silas, sofreriam perseguição por causa da pregação do evangelho. E de fato isso aconteceu. Ele diz: olha, nós estamos designados para isso. Nós sabemos que a pregação do evangelho implicará, no que diz respeito a nós, sempre em perseguição, sempre em oposição violenta. E para que não houvesse um escândalo, né, isso não se tornasse motivo de tropeço para a fé dos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo já havia prevenido a eles de que isso poderia acontecer. Então, a conversão, ela traz consigo a possibilidade real de sofrimento por perseguição violenta. E este sofrimento pode fazer parte do propósito de Deus para a difusão da fé, para que outras pessoas sejam beneficiadas com a fé cristã. Então, estas eram certezas que eles deveriam ter, que poderiam experimentar na sua vida. Outra certeza: o persistir na fé, mesmo em meio a intensas tribulações, é evidência verdadeira de conversão e da eleição divina. Capítulo 1, a partir do versículo número 2, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então o apóstolo Paulo reconhece claramente que aqueles irmãos eram eleitos de Deus, porque, como lemos dos versículos número 6 até o versículo número 10 desse capítulo, eles receberam a palavra de Deus com alegria no Espírito, mesmo em meio à intensa perseguição. E, assim, procedendo, eles se tornaram modelos para os cristãos da Acaia e da Macedônia. É interessante saber que Acaia e Macedônia não eram cidades, eram regiões. Portanto, a fé, o modo firme com o qual eles receberam aquela fé, tornou-se modelo para pessoas de regiões inteiras, não só de determinadas cidades, uma ou outra ali, mas de regiões, né, padrão de como a fé em Cristo é verdadeiramente recebida. Então, o persistir na fé, mesmo em intensas tribulações, é evidência verdadeira de conversão, porque o apóstolo Paulo diz aqui que ele reconhece, versículo número 4, reconhece, irmãos, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Isso é salvação. Mas, nos versículos número 7, ele diz que eles se tornaram modelo para todos os cristãos na Macedônia e Acaia. Então, esta fé, assim recebida, ela se torna um estímulo para a firmeza na fé também de cristãos de outras regiões, de outros lugares. Então, era certeza para a vida que eles deveriam ter. Dentre estas, a que destacamos, porque é muito importante para o contexto de Tessalonicenses, é de que a conversão poderia trazer sofrimento e perseguição. Sofrimento e perseguição poderia incorrer em morte violenta por causa da perseguição. E é muito provável que alguns irmãos, quando Paulo recebeu as notícias
que Timóteo havia levado acerca da vida cristã dos Tessalonicenses, é provável que alguns cristãos já houvessem morrido. E é ainda provável que alguns daqueles que morreram houvessem morrido em razão de perseguição. Né? Pode ter sido por morte natural, pode ter sido por decorrência de perseguição. E isso gerou algumas questões na mente dos cristãos em Tessalônica. Então o apóstolo Paulo se pronuncia sobre isso. Depois que ele fala sobre as certezas para a vida, né, o que a conversão traz para a vida, ele vai dizer o que a vida nova em Cristo traz para a morte. Então, ele diz o seguinte, das certezas com relação à morte. O propósito de Deus para os que morrem está testemunhado no próprio Cristo. Ou seja, Deus tem propósito para aqueles que morreram? Sim, ele tem. E onde eu posso reconhecer esse propósito? Esse propósito está evidenciado na própria pessoa de Jesus Cristo. E que propósito é este? Na verdade, é o propósito de ressurreição e glória. Então, o apóstolo Paulo, especialmente no capítulo número 4, vai falar sobre isto. Ele vai literalmente falar da situação dos que morreram em Cristo Jesus. Isso começa a partir do versículo de número 13. Então, o apóstolo Paulo, falando sobre a situação dos mortos em Cristo, ele vai dizer primeiramente o seguinte, que eles serão ressuscitados por Deus. Capítulo 4, versículo de número 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Por que Paulo está falando sobre isso? O versículo número 13 diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que vocês desconheçam as realidades a respeito daqueles que dormem. Dormir aqui é uma expressão que se refere aos mortos, né? Não sejam ignorantes com respeito aos mortos, para que não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Então, qual é a esperança do crente? Por que é que o crente tem esperança mesmo na morte, ou em relação à morte? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Paulo está dizendo que Deus haverá de ressuscitar aqueles cristãos que morreram. Na ressurreição, esses cristãos serão honrados. No capítulo 4, versículos números 15 e 16, diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eles serão honrados com esta experiência da ressurreição. Eles primeiramente ressuscitarão e depois nós seremos transformados. Então eles serão honrados na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo por experimentarem a primeira realidade, né, do corpo transformado e da vida eterna. Além disso, eles serão os primeiros, neste caso, por consequência, né, a experimentar o corpo redimido. No versículo de número 16 diz, eles ressuscitarão primeiro. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai falar sobre a natureza desse novo corpo. Mas aqui nós queremos deixar claro que o apóstolo Paulo diz que, com respeito aos que morreram, aqueles cristãos da cidade de Tessalônica poderiam ter as seguintes certezas. Serão ressuscitados. A morte não é o fim. Eles serão honrados na ressurreição. Eles serão os primeiros a experimentarem o corpo redimido, o corpo apropriado para a vida eterna. Então, que eles não ignorassem isso, né? Que eles não desconhecessem isso. Deus tem um propósito para eles. Do mesmo modo que Deus ressuscitou a Cristo e deu na ressurreição de Cristo glória a Cristo, isto que aconteceu a Cristo é o prenúncio, é a garantia, é a revelação do propósito de Deus para aqueles que morreram em Cristo Jesus.
mas também há certezas para a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, consolem-se com essas certezas para a vida, consolem-se com essas certezas com relação à morte e consolem-se também agora com as seguintes certezas para a vida eterna. Primeiro, o Senhor Jesus nos livra da ira vindoura. No capítulo 1, no versículo número 10, nós encontramos o apóstolo Paulo, dizendo que aqueles irmãos, no versículo 9, se converteram, deixando os ídolos, se converteram ao Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e diz, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então o apóstolo Paulo garante que a vida eterna, a vida do porvir, por causa de Cristo Jesus em nós, para esta vida ou para a eternidade, estamos libertos da ira vindoura, ou seja, não seremos afetados pela ira eterna de Deus, mas sim pelo livramento desta ira, livramento trazido por Cristo Jesus. Diz o apóstolo Paulo ainda que para a vida eterna seremos tomados como inculpáveis na vinda de Cristo. Nós já lemos esse texto, mas vamos reler no capítulo de número 3, o versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então o apóstolo Paulo diz que os cristãos em Tessalônica, quando da vinda do Senhor Jesus Cristo, terão a mesma experiência reservada para todos os santos. E que experiência é essa? De serem tomados diante de Deus como isentos de culpa. Na presença de Deus, eles serão tomados como isentos de culpa por causa da eficácia da morte de Cristo por eles, do pagamento de culpa pelo pecado que Jesus Cristo efetuou diante de Deus em favor de todos os santos, dentre os quais os santificados que residiam na cidade de Tessalônica. Outra certeza que eles deveriam ter com relação à vida eterna é que nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Nós encontramos isso no capítulo número 4, nos versículos de números 16 a 18. O apóstolo diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E observe o que ele diz: depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, que os mortos em Cristo têm este propósito de Deus reservados para eles, e que os vivos, aqueles que estiverem vivos na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, serão alcançados, atingidos, afetados e experimentarão a mesma realidade de um corpo transformado para viver eternamente com o Senhor. Nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor e viveremos na presença do Senhor com todos os santos. O propósito de Deus para todos os santos em Cristo Jesus é exatamente esse, é resgatá-los para a vida eterna. E nós temos este resgate garantido no Senhor para a vida eterna. O apóstolo Paulo diz, consolem-se com essas palavras, ou seja, que isso seja um consolo para a fé de cada um de vocês. Que essas palavras sejam palavras que animem, que confortem, que consolem e que fortaleçam a fé de vocês mesmo em meio à perseguição que vocês estão vivendo. Mesmo alguns havendo já morrido e o Senhor ainda não tendo vindo. Mesmo alguns de vocês sofrendo agora a perseguição, mesmo alguns talvez que já hajam morrido em razão de perseguição, consolem-se, serão eles ressuscitados. Nós seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. E esta é uma realidade que nos está assegurada. No capítulo 5, o último capítulo desta epístola, desta carta de Paulo aos Tessalonicenses, dessa primeira carta, o apóstolo Paulo, dos versículos números 9 a 11, diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aí ele mais uma vez diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram reservados em Cristo Jesus, vocês foram selados. Lembra do que ele falou lá no capítulo número 1? Reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. O apóstolo Paulo diz aqui: vocês não foram destinados para a ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, a certeza para a vida eterna é de que nós fomos reservados em Cristo Jesus, pela eleição de Deus Pai, para a experimentação da glória eterna. Não fomos reservados para a ira, mas para a salvação. E essas eram certezas que aqueles irmãos deveriam ter para manter-se firmes na sua fé. Quais as implicações práticas disso? Bom, uma vez que temos assegurado para nós tão grande obra de salvação, nós devemos, portanto, dirigir as nossas vidas de modo digno ao Senhor, até que Ele venha. Então, essas verdades devem implicar a permanência da fé, da permanência de uma vida de testemunho, até que o Senhor venha. Tanto é que o apóstolo Paulo, nos versículos números 12 a 22, encerrando a sua carta, faz uma série de recomendações. E eu vou ler essas recomendações aqui. Ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, inclusive na perseguição. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, ele diz, olha, uma vez que todas essas verdades estão estabelecidas, isto deve nortear todos os relacionamentos, comportamentos, expectativas, esperanças que vocês têm nas suas vidas. E isso deve se manifestar de forma clara no relacionamento de vocês, no dia a dia de vocês, no comportamento moral, nos princípios éticos e na certeza de fé. E ele então termina esta carta, o apóstolo Paulo, com as seguintes palavras, que são, na verdade, palavras extraordinárias. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Observe que eles sejam preservados, que Deus os santifique em tudo, espírito, alma e corpo, conservando-os íntegros até a volta do Senhor. Firmeza na fé. E o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: confie. Aquele que vos chamou é fiel. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. E observe que o apóstolo Paulo faz um jogo aqui. Ele diz: fiel é aquele que vos chamou. Vos chamou o quê? Para a salvação. E fiel é aquele que o fará. Ou seja, haverá um segundo chamado, que é o chamado para a glorificação. Permaneçam firmes nessa certeza. Que assim seja também com relação a nós. Que nós tenhamos essas certezas também para a vida, para a morte e para a vida eterna. Nosso próximo estudo será, obviamente, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e nesta carta que o apóstolo Paulo escreveu, nessa segunda carta, outros detalhes sobre a segunda vinda de Jesus serão apresentados.
e nós vamos tratar sobre isso no nosso próximo estudo. Deus abençoe a todos, que todos nós permaneçamos firmes na fé que abraçamos por causa do Deus que nos escolheu e nos abraçou em Cristo Jesus para a salvação. Deus abençoe a todos.